meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Castelo de Areia, o podcast que constrói e reconstrói a saúde das nossas crianças. Aqui vocês sabem, né? Maternidade e paternidade de forma leve, descomplicada, aqui resolvendo todas aquelas mentiras da rede social. Enfim, aqui é sempre baseado em evidência. Hoje, o nosso tema não é muito baseado em evidência, mas sim um tema mais vivenciado na prática. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu sou a doutora B, pediatra, e tô aqui com a minha dupla inseparável, doutora Jéssica Pinha. Também pediatra. E hoje a gente veio, pra conversar sobre como ser o melhor pai possível. Não é verdade? Desmistificar... quebrar tabus, né? E para isso a gente chamou um convidado muito especial muito que está aqui representando todos os pais do Brasil, gente. Então seja muito bem-vindo, Léo. Léo da minha Nick, rapidinho, que é pai da Dudinha e do Lucas, que são crianças maravilhosas e ambos... Se apresenta então, Léo. Quem é você? Léo, fala pra gente. Eu sou o Léo, como a Jéssica falou, eu sou o pai da Duda e do Lucas. E foi muito bom vocês falarem que ser o melhor pai possível, né? Então, assim, essa é a nossa busca. Não existe o melhor pai do mundo, mas a gente tenta sempre se esforçar para ser o melhor possível, né? Perfeito. Ô, Léo, tá e conta assim pra gente, que mais você vê como um desafio em ser pai? Nessa missão, assim, de ser pai, qual que você acha que é um desafio? Ser pai é uma missão pra você? Na verdade, ser pai, eu acho que é a versão do Léo que eu mais me esforço para aperfeiçoar, que eu mais gosto de ser, que eu mais tenho prazer em ser. Então, assim, eu acho que o mais desafiador nisso tudo é a gente quebrar um ciclo, né, que vem, eu acho que de criações passadas, que, assim, como a gente mudou muito a forma de enxergar a criança, a gente talvez tenha sido criado como... enxergaram a gente como uma criança e hoje a gente enxerga os nossos filhos como uma pessoa. Então, um indivíduo que tem vontade, que a gente pode conversar, falar sobre sentimentos. Então, assim, é um indivíduo, não é só uma criança que você vai dar uma ordem e vai seguir. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios que eu tenho. Você já começou bem, muito profundo. Perfeito. E, Léo, assim, você trabalha fora ou você trabalha mais em casa? Como é que funciona? Eu trabalho no modelo híbrido. Então, assim, eu trabalho muito... quando eu tenho que ir pro escritório algumas vezes e quando eu tô em casa eu divido ali a função do trabalho também. E você agora é aquele pai, assim, presente na vida dos seus filhos? Você gosta de ir na apresentação da escola? Total. Gosta de levar, de buscar em algum lugar? Você gosta de estar ali presente? Eu sou suspeita, porque eu acho que o Léo é um pai igual ao meu Léo. Meu Léo é um paizão, então o Léo é o pai... Paizão, é pai. Na essência, né? Eu priorizo isso, na verdade, assim, porque assim, eu faço questão de estar presente sempre em todos os momentos dele, porque eu sei que esses momentos marcam. Eu sei que isso vai ficar na cabeça deles. Vai ser a construção, né, do futuro deles. Perfeito, assim. Então, assim, essa relação é muito batalhada, né? Assim, eles não vão gostar de mim de graça. Então, eu tenho que batalhar atrás disso. Eu tenho que estar sempre presente, sempre disponível para eles. Nem sempre eu posso, mas sempre que eu posso... Você faz o seu melhor, né? Faço e eu melhor. acho que isso tira um pouco daquele passado, né? Do pai como uma figura do homem, o mito como... do provedor. Do provedor que tem que trabalhar, vai chegar em casa, vai dar um beijo nos filhos e tchau. E é isso aí, né? A mulher que vai assumir toda a responsabilidade de criação, né? Olha, eu, assim, Bia, vou te ser sincero, eu sempre enxerguei a função de pai, eu sempre quis ser pai, e eu sempre enxerguei a função de pai como exatamente a mesma da mãe, exceto pela questão biológica da gestação e da amamentação. Que legal, Léo. Assim, fora isso, a responsabilidade é a mesma de tudo. Então, eu já quebro... Não existe isso, né? Eu já quebro, assim, quando fala assim, mas ele é um paizão, ele ajuda muito. Eu falei, não ajuda, eu sou pai. Assim, é exatamente a minha função de ser pai, é essa. Não é ajudar a mãe, é ser pai. É tá ali presente igual a mãe tá presente. Troca a fralda, dá banho, cara, dorme. isso é o essencial, assim. Cozinha, né, Léo? Isso é o essencial, cozinhar, né? isso. Envolvo as crianças na hora da gente cozinhar, então assim... Quando eles eram menorzinhos, assim, você conseguia fazer essa dinâmica também, né, da madrugada, de ajudar
a sua esposa, Total. né? Faz até hoje, assim, gente. Assim, eu faço porque tanto na questão da amamentação, que quando ela estava amamentando, a forma de eu ajudar era sempre estar auxiliando ela ali, dando uma água, alguma coisa. Incrível isso, né? Às isso vezes aí. são as mínimas coisas que Sim. fazem diferença. Tipo um lanche, Sim. né? Uma água, tirar o lixo da casa, sei lá, coisas Não, básicas. sim, deixar a casa organizada para ter um mínimo, né? E assim, ajudar nessa questão de... Beleza, mas a gente sabe a carga que a mãe tem no momento que tá com o filho recém-nascido ali, tudo. Então, assim, você tirar a carga da casa, de banho, com o bebê, de trocar fralda, e na hora da madrugada, você tá presente. Então, assim, não era só a minha esposa que acordava para amamentar e eu continuava dormindo. Ela acordava, eu acordava junto com ela. Legal. Ela terminava de amamentar, eu já pegava no colo, e eu acho que ali... Você já vai construindo um vínculo com a criança. Total. Porque assim, você pega, você canta, você conversa, você vai construindo isso. Então... E você entende, você conhece o seu filho. Eu acho que mais do que tudo, você sabe exatamente qual a personalidade do seu filho. Ou quando tem muita personalidade, que é o caso, né? Total. O que gosta, o que não gosta, o que é calma. E não simplesmente fica perdido quando a criança começa a chorar sem um motivo específico, né? E até... disso, Conhecer né, de o filho, construção, isso é ser pai. Você acha que, pra assim, né, de exemplo até para outros futuros pais, você acha que quando sua esposa estava grávida e tudo mais, depois que o filho nasceu, você acha que o amor já se instaurou logo ali quando você viu o rostinho deles, ou você acha que o amor de pai, ele é mais construído, assim, ele não é tão igual ao da mãe, daquele instinto materno, sabe? Então, eu conversei até com um pai amigo meu ontem sobre isso, que esse vínculo do pai, ele é mais batalhado, né? Não assim, é. A mãe tem aquele vínculo da amamentação. Do instinto já, né? Isso, exato. Mas assim, como eu sempre quis pai, sempre desejei isso, e eu dou esse conselho pros futuros pais, assim, né? Amigos meus que estão na primeira viagem, é que quando a mãe tá grávida, já começa o vínculo ali, já conversa na barriga, vai identificando, o bebê vai identificando a tua voz ali. E quando isso é científico, né? Isso Total. de fato, isso acontece, né? E depois eles se acalmam, inclusive, escutando isso, sua voz, na né? noite, na madrugada, isso vai te auxiliar no momento que tiver naquele choro, você conversar, aquilo vai te auxiliar. Então, o conselho que eu dou é esse, assim, tente desde o primeiro passo até... quando tiver esses momentos de crise, você tá presente e se mostrar pro seu filho como um porto seguro pra ele, assim como a mãe já é naquele vínculo biológico meio que ela tem, né? Meio instintivo, né? É isso. Boa. E o que você mais gosta, assim, de fazer como pai com as suas crianças, né? O que você pensa, assim, de atividade que vocês gostam de fazer como pai, assim? Assim, eles são muito levados. Eu gosto de... Tem noção. Tem muita energia, muita energia. É muita energia que cansa. Então, eu gosto, assim, pra gente se divertir junto, o conselho que eu dou se doe por inteiro. Tem assim, um tempo de qualidade. É isso. Você poder, naquele... não tenho muito tempo. Naquele curto espaço de tempo que você tem, se doe 100%. Porque assim, você joga fora o celular, todas as distrações e realmente se envolva, se divirta, assim, é divertido. Quando você esquece esses problemas ou, enfim, trabalho, essa outra carga que tem e se dedica a eles, fica divertido, vira uma diversão pra gente, porque eu tô junto com eles e aí, o Lucas sempre fala uma piada, é sempre engraçado. Você volta a ser criança também um pouco, Cara, a gente né? volta a ser criança e é saudável, porque depois de um dia desses de brincadeira, quando você tem um fim de semana, um tempo maior, e você se diverte, você brinca, cara, você pode ficar cansado fisicamente, mas mentalmente você zera. Você fica zerado, porque você não pensa em problema nenhum. Você só pensa... literalmente, né, dos problemas. Poxa, que lindo, Léo. E você individualiza porque você tem 2 filhos, né? Como é que você faz pra dar atenção pros 2? Eu acho difícil. Assim, até como mãe, tô falando... É porque é um menino e uma menina também, né? Como é que é pra E os filhos são seres completamente diferentes de personalidade. A gente não é igual ao nosso irmão, né? Completamente. Ninguém igual acho que bem diferente, na verdade, né? Eu acho que quando a gente vai se criando ali, pelo menos eu sou muito diferente do meu irmão. E eu vejo eles também completamente diferentes um do outro. E eu tento atender a necessidade de cada um, assim. Lógico, assim...
com a Duda, que ela é mais corporal, assim, né? Ela gosta de fazer as piruetas dela, as estrelinhas dela. Né? E é muito vaidosa. Então, eu entro nesse mundo também, né? De menina com ela, de querer, né? É aquele pai de bailarina, né? Dançando sim, com cara, ela. Eu me envolvo, danço com ela. E o Lucas, ele é mais criativo, mais levado. Então, assim, dá asa. Ele é piadista. Total. Então, dá asa à imaginação pra ele, assim, sabe? Entrar nesse mundo de fantasia dele, cara, é muito legal. Então, eu tento também individualizar, assim, trocar isso. E às vezes tem uns momentos em comum que a gente tenta botar toda a família ali junto na brincadeira. Né? Com certeza. Muito e qual que é o momento, assim, que você sente maior desafio? Tipo, fala, meu Deus. Ao longo do dia, assim, o que você pensa? Que você fala assim, você não, respira esse aqui e fala. É. E agora? Não tô com paciência. E agora? O que eu faço? É isso. É juntar, assim... a gente sabe que a carga de trabalho, exigência, né, do mercado e tudo mais, e junto com toda a necessidade que envolve os filhos, levar assim, essa logística... A vida moderna. A gente cansa. O cansaço mental vem. Então, assim, pra gente... conseguir equilibrar, ter essa paciência e não repetir, como eu falei no início, assim, não quebrar um pouco o ciclo que aconteceu com a gente respirar, sentar, conversar, ao invés de tomar uma atitude mais impulsiva. Eu acho que esse é o maior desafio. Segurar um pouquinho esse impulso para continuar seguindo na linha que a gente sabe que é certa, né? Que é de conversar, enfim. Nessas horas eu penso assim, gente, quando você tá muito sem paciência, né? Quem é o adulto? Exatamente. É a pergunta que eu faço. Quem é o adulto? Eu tô com 2 adolescentes agora e o Léo também tá bem... Meu Léo tá sofrendo o contrário, né? Porque antes o filho pequeno gruda no pai. O Léo sempre foi muito presente. Inclusive eu ouvia muito. Sabe o que eu ouvia muito? Olha que mundo, né? Nossa, como você é sortuda. O Léo é um ótimo pai. Mas isso é o que ele tava falando até, né? Eu falava, sobre isso, né? Não sou sortuda. Ele é pai, né? Ele é pai, exatamente. Então ele vai fazer a Maria Chiquinha, ele vai acordar de madrugada, ele vai levar na escola. Ele que participava das reuniões e que participava dos grupos de pais. Mas eu acho que na geração mais, assim, há uns anos atrás, eu acho que isso ainda era mais impactante. Eu tenho visto que os pais têm estado cada vez mais presentes, assim, na vida dos filhos. Mas a gente ainda tem uma mentalidade um pouco... Mas nas consultas eu vejo que tem mudado, né? Pelo menos minhas famílias, assim, é muito legal ver os pais, assim, muito presentes. Tendo papel de pai, né? Não, e sabendo... Faz diferença até na criação dos filhos. Sim, e saber, assim, exatamente, a consulta médica, o que tá tomando, qual é a rotina de remédio deles, né? Quanto pesa, quanto calça, quanto veste, porque a gente sabe que tudo isso não é só você dar o remédio. Todo o planejamento que envolve isso, os horários, isso é uma carga mental que não pode ficar só com a mãe. Pô, o antibiótico nem fala, cara. A Duda, né, pra tomar um antibiótico é complicado. Mas então, todo esse planejamento que faz parte de você saber o que a criança precisa... era muito focado só na mãe. A mãe que sabia de tudo. Sim. E não, assim, cara, isso é função nossa também. Então, quando a mãe não sabe ou não tá em casa, você tem que saber. Você não tem que pegar o telefone e ligar pra ela pra saber... Qual remédio que eu dou? É isso aí, exatamente. Eu acho que esse meme que tem muito do Instagram, né? Consulta com o pai, dura 2 minutos. É isso. Eu acho que esse meme tem mudado cada vez mais. Por isso, pelo menos com a minha vivência, assim, eu tenho visto, graças a Deus, muitas pessoas novas mais presentes, assim. O que acontece com o Léo é a mesma coisa que aconteceu com o meu Léo com os pais, né? Porque, normalmente, ou vai a mãe, ou o pai vai sempre com uma babá. Tu já reparou isso? Pra pegar, pra festa, pra pegar, pra cuidar, pra consulta, pra tudo, né? Aí muito os pais que têm esse modelo ainda falavam assim, pô, mas o Léo não é referência. Pô, Leonardo, você tá quebrando a gente. Não, seu Léo devia escutar muito isso. Muito, nossa. E hoje ele tá sofrendo o contrário, porque ele foi tão intenso com elas nesse início, né? Que eu trabalhava mais e ele ficava nessa função de pai, que ele que tá com o ninho vazio, porque eu tenho 2 adolescentes. Que estão agora, elas querem voar, elas querem ganhar o mundo. E ele não se preparou pra isso, né? É uma grande questão. Falo, Léo, vamos ficar só a gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui. Fica comigo. Ô, Léo, e assim, acho que a gente até falou das perguntas em si aqui, né? Dos seguidores, a gente foi até falando. As perguntas dos seguidores pra ver aqui. Mas assim, o que você daria de dica pra aqueles que estão ingressando nessa jornada como pais? Pra tentar ser o melhor pai possível, o que você daria de dica? Pra quem não tem essa vocação que você tem pra ser pai. Da vivência também, né? Da vivência. E pra aquele pai que não tem tempo, que realmente tem que ficar trabalhando. Sim. O que você falaria pra ele? Eu acho assim, que ninguém nasceu preparado pra isso. É muito difícil você se preparar pra isso. Então, assim, quando a gente é pai, a gente acha que tá preparado. Eu achava que eu estava preparado. E quando nasceram, eu vi que eu não estava.
Então, assim, tente criar um vínculo, porque, assim, a missão de pai é a mais importante das nossas vidas, assim, é ter um ser ali que vai te enxergar como referência durante muito tempo da vida ou pro resto da vida. Então, assim, quanto antes você puder iniciar esse vínculo, esse ciclo, melhor para você. Você vai colher resultado disso no futuro. Você vai ter ali do seu lado um amigo. É isso que eu busco. Meu objetivo de vida é que meus filhos no futuro me enxerguem como um amigo, como um porto seguro. Não assim, tenham medo, né? Não de tenham medo. Com você, de te contar as coisas. Pai, fiz uma coisa errada, muito errada. E eles venham me procurar antes de procurar qualquer outra pessoa. Então, assim, se a gente puder, a gente tem essas relações com amigos que a gente criou na infância, na adolescência, por que não construir isso com o filho, sabe? Sim, então, sim. assim, esse é meu objetivo principal e é o conselho que eu dou, assim, não é fácil, mas com muito esforço eu acho que é possível a gente construir esse tipo de paternidade. Foi perfeito, eu acho que é maravilhoso, e uma dica né? prática, só pra gente, uma dica prática para um pai que não tem muito tempo... Como construir esse vínculo? Uma dica prática, fala. Faz isso, assim, faz aquilo. Eu acho que foi o que eu te falei, assim, se você não tem tempo, só chega em casa à noite, pô, meu filho já tá... Cara, se dedica. É ter o tempo de qualidade no momento que dá, né? Lê um livro, assim, cara, só tem um período de dormir com ele. Cara, deita com ele pega um livro, lê, mas assim, lê de coração, interpretando e se colocando dentro da história com o seu filho. Porque ali ele já vai criar esse vínculo, ele vai dormir com a sua imagem, com a sua voz ali, entendeu? Total, pequenas tarefas também, né? Vem aqui com o papai, sei lá, levar o lixo. Total. Cozinhar, tipo, vou fazer o café da manhã. Vou pegar uma água. Cara, é isso. Bota parte do cotidiano, porque a criança gosta. Tem esse entusiasmo de ajudar, de fazer. Então, pra qualquer coisa que você chamar, tenho certeza que a criança vai despertar um interesse pra fazer também. E a criança, ela é uma esponja, né? Então, assim, o que eu faço muito né? Na verdade, eu tô quase virando pai, porque o Léo quer a mãe. Olha a confusão. Você chega em casa, seu filho tá dormindo, você vai dar um beijo e falar, eu te amo. Porque a criança vai ouvir isso. Total. E vai internalizar. O subconsciente também tá captando a esponjinha mesmo. Eu te amo, você é amado, eu tô com saudade, eu tô doida pra chegar amanhã mais cedo e brincar com você. Pô, é isso, Jéssica. Isso é muito levantar legal a autoestima, falar, você é linda, eu falo muito. Eu acho que não tem um dia que eu não fale, eu te amo. E principalmente depois dessas crises, assim, às vezes, né, que falo até pra minha esposa, às vezes vou dormir, aconteceu uma crise, aquele que eu não tive paciência. Aí durmo com aquela ressaquinha, acordo de manhã, aí a primeira coisa que eu faço, pego eles no colo, falo, olha, ontem à noite, isso vai acontecer com todo mundo, a gente vai se estressar, vai ter essa carga. Todo mundo é humano, né, gente? Tudo todo bem. Perder a paciência. Exatamente. Então, espera assim, chegar na adolescência. Espera baixar a poeira pra depois você chegar com calma. Conversar. E aí eles vão absorver mais do que naquele momento de caos. Então, baixa e conversa depois. Olho no olho, né? Total, é isso aí. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast sobre o pai. Que eu até Nossa, Léo, agora, Léo. Sério, você foi assim, exemplo, você é uma perfeito. Inspiração Total. Pais, né? Muito isso obrigada. É uma baita responsabilidade, assim, nem sei se eu tô preparado pra isso, mas foi o que eu te falei, eu me esforço muito, é onde eu mais me esforço pra ser nessa aquilo missão. que você falou no início, né? É ser o melhor possível, né? Isso. Dentro do que você consegue é o melhor possível. Sim. Léo, muito obrigada por ter vindo. Vamos deixar aqui o nosso @doutorab.pediatra. @doutora Jéssica Pinha. E @Léo da minha nick. Perfeito! Não, calma, faltou. @clinicabi.pediatria. E @espaço vida 3 _. Bom, gente, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Obrigada.